feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Espírito Santo, eu sei que eu sou apenas o vaso, mas é o Senhor que derrama a tua glória nesse lugar. É o Senhor que fala conosco. É o Senhor que muda caminhos, destinos. É o Senhor que transforma. É o Senhor que chama a morte, aquilo que está morto para a vida. É o Senhor que restitui, restaura. O Senhor que é o nosso Pai. Nós de Ti recebemos e confiamos em cada detalhe. Portanto, Senhor, libera a Tua maneira de agir nessa terra no nosso coração agora. Libera fé no nosso coração. Essa é a maneira que nós recebemos da parte do Senhor hoje. Libera fé por meio das Escrituras, por meio da palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode acender essas luzes aqui do salão? Glória a Jesus. Tem alguém esquecido dessa parte? Mas tem alguém que porventura está nos visitando hoje pela primeira vez? Você está aqui? Levante sua mão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Você que é membro aqui da nossa igreja, se aproxime perto dessa pessoa, fala para ela que ela é bem-vinda também. Aleluia. Glória a Deus. E você já cumprimentou a pessoa que está próxima de você? Já falou para ela boa noite? Maybe ela só fala inglês, então você tem que falar na língua dela. Ela se prepara, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 2024 para nós foi um ano das portas abertas. Foi quando o Senhor abriu a porta para nós estarmos aqui nessa cidade. E nós tínhamos a palavra profética sobre a nossa vida, que era o ano das portas abertas. Então, o Senhor abriu as portas desse prédio para nós, abriu a porta de casas para nós reunirmos como célula, abriu portas para pessoas morarem aqui comprando suas casas, inclusive para mim. Então, foi um ano das portas abertas de fato. E essa palavra profética, ela não para, ela continua, ela vai continuar sobre as nossas vidas. O ano anterior foi o ano, se eu não me engano, da chuva, Se eu não me engano. Da casa cheia, é verdade. De fato, foi o ano da casa cheia para nós que estávamos lá na igreja em Margate. Lá se encheu, chegamos a 550 membros lá, para a glória do Senhor Jesus. Mas essa palavra também não parou. Anteriormente foi o ano da chuva. O que é isso? Eu estou chegando, eu só quero parar na chuva. O ano da aceleração, o Senhor acelerou coisas nas nossas vidas, não é verdade? Não vou falar mais do outro ano, não. Mas esse ano, de 2025, é o ano da restituição. Esse é o tema profético do ano para nós. Você deveria muito associar agora sua fé a essa palavra, para você receber restituição sobre a sua vida. Em cada palavra profética, para cada ano na minha vida, na videira, eu percebi ela se cumprirem. E do mesmo modo, eu creio que ela vai se cumprir nesse ano de 2025. O ano da restituição. Amém? E o texto que nós estamos utilizando para esta palavra profética é Zacarias, capítulo 9, verso 11. Zacarias 9, 11 eu preguei no culto da virada. Se você não ouviu porventura, você não participou aqui conosco, te desafio a ouvir essa pregação. Essa é a palavra profética para o ano. O que está escrito lá? Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Em dobro. No culto passado eu contei para vocês a maneira que o Senhor restitui. Ele restitui em dobro, Ele restitui até mesmo 100 vezes mais, como nós vimos que o Senhor nos prometeu. Mas, além desta palavra, que eu creio que é para nós em 2025, eu creio que o Senhor tem mais uma palavra para nós. Está lá em Isaías 43, 18, e é esse assunto que eu vou ministrar hoje. Isaías 43, 18, abra sua Bíblia. Se você puder escrever esses versículos na sua geladeira, escrever ele na sua casa, na sua agenda, no seu celular, tanto Zacarias quanto Isaías, para você lembrar e meditar. O que diz Isaías?
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Fala comigo, coisa nova. Está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Creio que essa palavra também é de Deus para nós nesse ano. Além de ser o ano da restituição, é o ano que o Senhor fará e está fazendo já coisas novas em nossa vida. Você vai experimentar de coisas novas da parte do Senhor. Não das coisas antigas, coisas novas. Né? Então eu queria que você dissesse agora pela fé: o Senhor está fazendo coisas novas na minha vida. Sabe, o versículo 18 diz para nós o quê? Cadê? Projeta por gentileza. Isaías. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Verso 19. Eis que faço coisa nova. Você não pode viver o versículo 19 sem antes viver o versículo 18. E eu vou gastar a maior parte do culto para pregar para você sobre o versículo 18. E a primeira parte aqui do versículo 18 é o quê? Esquecer o que passou. Fala comigo, esquecer. Fala de novo, esquecer. Se você não viver o versículo 18, o 19 não vai chegar na sua vida em 2025. E o 18 diz para nós o quê? Esqueça. Esqueça das coisas antigas, passadas. Esqueça. Sejam boas ou ruins, esqueça. Hoje é dia de você esquecer. Eita, mas... Aleluia, glória a Deus. Esqueça, né? Filipenses 3:12 diz para mim o quê? O apóstolo Paulo diz para nós aqui algo que é impressionante. O apóstolo Paulo, olha só o que ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, porque eu não tenho mesmo, mas eu prossigo para o alvo. Para lá, no dia da sua decepção, da sua angústia, o que você faz normalmente? Qual é a sua tentação? Desistir, parar, paralisar. Mas o apóstolo Paulo está falando: olha, não que eu tenha conseguido, porque ainda não me tornei perfeito, mas eu não vou parar, eu prossigo. Fala assim, prossigo. Fala para o irmão que está ao seu lado, prossegue, irmão. Para de parar. Prossegue. Olha só, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado. Quem aqui foi conquistado por Cristo? Aleluia. Nós fomos conquistados por Cristo, pelo amor de Cristo. Nós somos conquistados pela cruz de Cristo, nós somos conquistados. Então, você não deve parar, você deve prosseguir para conquistar aquilo que você foi conquistado. Então, prossegue, não pare. Agora, qual que é a chave que ele usa para fazer isso? Qual que é a maneira que ele se relaciona com Deus para poder cumprir o propósito, seguir para o alvo? Qual que é a maneira? Olha só, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Você deve fazer essa coisa também. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Paulo sabia que havia algo de Deus. Havia algo que Deus queria dar para ele naquele ano, naquele tempo, naquele momento do seu ministério. E ele sabia que ainda não havia alcançado aquilo. Que Deus tinha coisas novas para ele, que ele nem entendia provavelmente. Mas ele sabia que ele tinha algo da parte de Deus. Você tem que cultivar no seu coração agora que Deus tem algo para você nesse ano, filho. Você tem que cultivar, porque a Bíblia fala lá em Zacarias que nós somos prisioneiros da esperança. Antes você era prisioneiro da angústia, do medo, da ansiedade. Você era prisioneiro de pensamentos maus, pensamentos ruins da sua mente. Você não conseguia viver, talvez dar um passo da sua vida para frente. Mas hoje não, o Senhor te libertou, ó cativo, e te fez prisioneiro da esperança. Então, espere coisas boas da parte do Senhor para 2025. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que aprender a esquecer. Esquecendo-me as coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo, ele tinha esse princípio na vida dele, claro. Ele mesmo diz aqui: eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. E olha, ele tinha muito êxito ministerial. As pregações dele, muitas pessoas ouviam. Muitas pessoas nasciam de novo. Muitos milagres aconteciam.
E ele não ficava naquela coisa assim, nossa, aquele tempo que era bom, aquela época que eu converti, aquela época que eu nasci de novo, aquela época que Jesus apareceu para mim e eu fiquei cego. Depois, mais tarde, alguém foi lá e abriu os meus olhos, eu vi. Ele não ficava nessa coisa do passado, que te impede de viver o presente e sonhar com o futuro. Aquele tempo em que eu nasci de novo, o primeiro amor. Que história é essa? Você acha que o primeiro amor da Bíblia aqui é o primeiro amor seu? Não, é um amor de Deus por você, esse é o primeiro amor. Para de ficar com essa história do passado, esquece isso. Chegou um tempo novo, uma nova história, um novo tempo. Agora você vai ficar aí, por causa dos êxitos passados, ficar se lembrando e vivendo, querendo reviver o passado. Não, hoje é dia de tempo novo. Hoje é dia de uma nova história. Hoje é dia de você perceber o novo de Deus na sua vida. Sabe, você pode ter tido muito êxito lá no passado. Glória a Deus, e você tem que lembrar desses êxitos com gratidão. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mas você não deve viver no passado. Você tem que olhar para o seu futuro, crendo que o Senhor tem coisas novas para você. Sabe, o apóstolo Paulo, então, ele sabia disso. Outro exemplo da palavra de Deus é Josué. Quando Deus chamou Josué para assumir o povo, que ele havia libertado do Egito e trazido por um caminho no deserto para entrar em Canaã, Deus fala, olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora, Josué, começa uma nova história, um novo tempo, e você vai ser o protagonista dessa história. E é interessante que Deus começa a fala dele com Josué, dizendo o quê? Que um tempo se encerrou. O tempo que Moisés levou o povo para o deserto, foi bênção? Foi bênção. Foi bom. Deus falava? Falava. Deus enviava sua provisão? Sim. Porque no deserto não tem comida, e Deus enviava comida para eles. No deserto não tem ar-condicionado, e Deus colocava a sua nuvem sobre eles e os protegia do calor. No deserto não tem aquecedor, mas à noite havia uma tocha de fogo. No deserto não tem água, mas havia um bebedouro ambulante, que era uma rocha que o seguia, e nela saía água. No deserto não tem shopping center para comprar roupa, mas a roupa deles não envelhecia. Então, no tempo de Moisés, foi bênção? Foi excelente, foi uma bênção. Eles só ficaram no deserto porque eles mesmos não creram na promessa, e lá pereceram no deserto. Mas o deserto não era o lugar deles. E agora, Moisés morre. Eu não sei se você sabe, Moisés, ele significa algo na palavra de Deus. Moisés representa a lei. A lei. A lei dada por Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive, é chamado de Moisés. Porque foram os 5 primeiros livros que ele escreveu. Quando Jesus foi falar com os fariseus, ele falou, olha, vocês querem lembrar ou falar sempre de Moisés, que é a lei. Então ele representa o quê? A lei. O que Deus está querendo dizer aqui para Josué? O tempo de Moisés e da lei encerrou. Agora, para você entrar na promessa, naquilo que eu tenho novo para você, e eu quero que você lembre aqui, esse povo que estava no Egito, depois foi levado para um deserto, eles nunca viveram Canaã na vida deles, era algo o quê? Novo. Pergunta, esse povo do deserto era um povo do mundo? Vocês estão comigo, gente? Era um povo do mundo? Não. Era o povo de Deus que estava onde? No deserto. Porque só o povo de Deus pode andar no deserto. Mas só o povo de Deus também pode entrar em Canaã. Então você percebe que o povo de Deus estava no deserto. E eles estavam no deserto sendo conduzidos por Moisés, mas a Deus agora vai tirá-los do deserto. E para tirá-los do deserto, ele não tira com Moisés. Ele tira com quem? Josué. Sabe o que significa Josué? Deus salva. Sabe o que significa Jesus? Salvador. Josué e Jesus têm a mesma raiz no nome. Porque só através de Jesus você pode entrar nas promessas de Deus.
para algo novo que você nunca experimentou. Nosso Josué, então, é Cristo. Você já tem o Josué. E é interessante que Deus, quando chama Josué para liderar o povo, para entrar na promessa, Ele dá algumas recomendações para Josué. A primeira coisa que ele fala é: não cesses de falar desta lei. Não cesses de falar. Fala, falar. Fala agora, fala. Brincando. O que é falar? Falar é a maneira pela qual você expressa fé. Você só pode possuir as promessas de Deus falando. Falando. Falando o que Deus fala. Aleluia, um amém. 2, 3, aleluia. Quando você diz amém, por exemplo, você está recebendo o que está sendo dito. Então, Josué, a primeira recomendação que ele diz, que ele recebe do Senhor é: fale. Segunda coisa, medite. Meditar na palavra. Essas duas coisas deveriam acontecer na sua vida diariamente. Falar da palavra e meditar na palavra. Falar da palavra e meditar na palavra. Hoje é domingo, você está aqui me ouvindo. Tem coisas que Deus está falando ao seu coração enquanto eu falo, enquanto eu prego. Essas coisas você deveria falar delas durante a sua semana. E meditar nelas enquanto você dirige seu carro. Enquanto você faz alguma atividade. Porque enquanto você medita e fala, o resultado lá de Josué capítulo 2, verso 7. Josué 2, 7. Aleluia. Não. Será que eu anotei errado? Jamais. Passa o próximo. Então deve ser 1, 7. Josué 1, 7. Aleluia. Eu anotei errado. Eu falhei. Eu pequei. Confesso publicamente. Vamos lá. Tão somente ser forte e muito corajoso. Isso aqui me faz lembrar algo. Me faz lembrar o Senhor Jesus falando para os seus discípulos: não temas, crê somente. Me parece muito com isso aqui, que Deus está falando para Josué: ser forte e corajoso. Porque qual que era a força de Josué, irmãos? Crer. Qual que era a coragem de Josué? Crer. Por isso ele foi um dos que entraram em Canaã, porque ele creu. Seja forte e corajoso, em outras palavras, tenha fé. Tenha fé, não temas, não tenha medo, tenha fé. Olha só, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido, por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Olha o princípio. Não cesse de falar. Aprenda a falar a palavra de Deus na sua casa, dos seus filhos, dos seus amigos. Tenha ousadia para falar, porque quem fala crê. Quem fala, ele vai expressar fé também. Medita nele, que horas? Só à noite? De dia e de noite. Ou seja, em todo o tempo. Em todo o tempo você vai tomar banho, você vai lembrar da palavra, você vai meditar nela. E você vai lembrar, inclusive, que a palavra do Senhor te limpa. Não é o sabonete que te limpa. Não é o shampoo que lava o seu cabelo, a sua cabeça. Não é a água natural que te limpa, mas é a palavra do Senhor que te limpa. Você vai comer no seu dia, você vai lembrar o quê? A palavra do Senhor que me alimenta. Apesar dessa comida estar gostosa, é a palavra do Senhor que me alimenta. Então você vai meditar nela de dia e de noite. Para quê? Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, só pode haver Josué se Moisés morrer. Em outras palavras,
Você só pode experimentar do versículo 19 de Isaías se o 18 se cumprir na sua vida. E o 18 é esquecer do que para trás fica. Esquecer das coisas passadas. Esquecer. E algumas maneiras que você pode usar para esquecer, primeiro é perdoando. Perdoar não é para quem tem vontade de perdoar. Perdoar não é para quem é obrigado. Perdoar é uma decisão. Decisão. A maneira de você esquecer, primeiro, é perdoando. Então, se hoje tem alguém para você perdoar, hoje é o dia de você esquecer. Porque, eu não sei se você sabe, mas o amargurado, o ressentido, ele não se liberta, ele fica preso. E ele fica preso como se num cadáver de uma pessoa que está morrendo, grudado nela. Enquanto ela já está morta, ele está morrendo. Então hoje é o dia de você deixar esse cadáver de fora, para você viver uma nova vida, uma nova história. Porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo, novo. Então o Senhor te convida nesse ano de 2025 a andar em novidade de vida. Coisas novas Ele vai fazer. Mas primeiro você tem que aprender a esquecer. E a primeira parte de esquecer é o quê? Perdoar. Perdoar. Eu não sei se você precisa perdoar alguém, mas hoje é o dia de você liberar essa pessoa. Alguém pode dizer amém? Tem muitas pessoas que ficam querendo fazer cura da alma o tempo inteiro, né? E parece que a alma deles nunca é curada. Aí quer fazer terapia, não tem nada contra a terapia. Mas ficam lembrando o tempo inteiro, não, minha mãe que fazia isso comigo, por isso que eu sou assim. Não sei quem fazia isso comigo, aí assim eu ajo, porque alguém fez isso comigo, eu preciso de cura na alma. Olha, eu me compadeço de você, eu entendo os seus problemas. Mas tem que chegar um momento que isso tem que encerrar na sua vida. Não dá para você ficar alimentando isso mais, com argumentos e desculpas, e doutrinas erradas, inclusive. Porque nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo fazia isso muito bem. Você acha que o apóstolo Paulo não ficava chateado, não? Você acha que ele não ficava chateado de apanhar, de ser perseguido, de ser traído? Com certeza ele ficava. Mas o que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sigo para o alvo. O que é mais importante? Ficar remoendo ou o alvo? O alvo. Prova disso é que em certo momento na sua caminhada, na sua jornada, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, deixou o apóstolo Paulo. E por ter deixado, o apóstolo Paulo ficou chateado com Marcos, porque ele abandonou o barco. Mas aí a Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação. Qual que é mais importante? O alvo. O alvo. Mais tarde você vai ver que o apóstolo Paulo manda buscar a capa dele. E também que traga a ele Marcos. Por quê? Ele esqueceu que o Marcos abandonou. E ele pode agora restaurar o Marcos para poder ser usado no ministério novamente. Não é impressionante? Então, você está perdendo comunhão com pessoas porque você não aprendeu a esquecer ainda e perdoar. Você está perdendo o alvo. Você está deixando de lado o alvo que é mais importante porque você ainda não aprendeu a perdoar. Hoje é o dia de você aprender a perdoar. Sabe? E perdoar não só aquele que te ofendeu, mas aprender a perdoar você mesmo. Porque uma coisa que provavelmente dá vergonha é você lembrar das suas falhas. Uma coisa que talvez te prende é você lembrar do seu pecado, dos seus erros, dos seus fracassos. Mas hoje é dia de esquecer dessas coisas também. Pastor, mas vai me dar uma amnésia? Não vai te dar uma amnésia não. É porque diante de Deus não há memória, lembrança dos seus pecados e da sua falha. Pastor, mas é fácil demais esse evangelho.
Não, ele não é só fácil, não, ele é de graça também, você não precisa comprar nada. Porque o sangue de Jesus apaga todas as suas transgressões. Eu estou gritando? É para você ouvir. Ele remove diante dos olhos do Pai todas as suas transgressões. Pastor, mas eu não cometi? Cometeu! Mas quem pagou não foi você, foi Jesus. E porque ele pagou o seu pecado ali na cruz, não há mais então dívida. Vai ficar mais claro para você? Vamos supor que o Max está dizendo amém aqui, glória a Deus pela vida dele. Ele me deve $1 milhão. Aleluia. Não estaria aqui me ouvindo. Ele me deve $1 milhão. E aí, então, o Tiago, pai do Theo, pagou a dívida dele, foi lá e me pagou $1 milhão. Mas não contou para ele, não. Aí, um dia, o Rumenig, que está rindo ali, convida o Max, vamos ali naquela igreja, lá tem um pastor abençoado, aleluia. Pastor da Nova Aliança, prega o evangelho. Vamos lá ouvi-lo. Aí o Max vai perguntar, mas quem que é o pastor, Rumenig? Ele fala assim, é o pastor Paulo. Ixi, o pastor Paulo. Não sei se eu quero ir não, viu? Porque dentro dele está lembrando o quê? Da dívida. Mas o Tiago não já pagou a dívida? Vocês estão prestando atenção na história, gente? Tiago já pagou a dívida? Já! O Max me deve alguma coisa? Não. E naquela semana, então, ele está morando aqui em Porto Santo Lúcio, pela fé. Eu encontro com ele lá no Aua, ali. Ele está lá abastecendo o seu carro. Eu passo lá, nem abasteço o carro, em posto de gasolina, mas passo lá e encontro ele. No primeiro momento, o que ele faz? Finge que nem me vê. Por quê? Na cabeça dele, o que está acontecendo? Ele me deve. Mas eu chego nele, ô irmão, quanto tempo, vem aqui, me dá um abraço. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo já tivesse sido pago. Ele fica sem entender. Eu pego e conto para ele e falo, olha, que bênção. O Tiago pagou a sua dívida. A partir desse momento, como é que você fica? Não é possível. Você quase desmaia, seu coração quase para, porque era $1 milhão, uma dívida que talvez você não poderia pagar. Preste atenção. O Tiago aqui é Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje nós somos os Rumenigs da igreja, convidando as pessoas. O Max éramos nós, endividados. E eu, representando aqui Deus, pelo qual vocês deviam. Mas Cristo Jesus pagou a dívida. E eu estou aqui contando hoje para vocês, está pago. Então você não precisa ter vergonha nem medo de poder relacionar-se com Deus. Porque a dívida foi paga. Passado, presente, futuro, foi pago. Porque a cruz pela qual Jesus morreu foi no passado. Mas ela se estende em sua obra antes dele e depois dele, para o futuro. Porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. E aí Romanos 8:1 diz para nós o quê? Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a cláusula da nova aliança, que foi profetizada, cadê? Deixa eu achar. Em Hebreus 8:12, está fazendo menção dessa profecia. Olha o que diz. Para com as suas iniquidades, o que vai acontecer? Usarei de misericórdia. E dos seus pecados, eu me lembrarei todos os dias. Eu estou lendo certo, não? Dos seus pecados eu vou lembrar uma vez por ano. Dos seus pecados eu o quê? Para jamais é um negócio muito forte. Porque jamais é igual a nunca. Jamais é igual a nunca. E ali está relatado quais pecados que ele não vai lembrar? Dos seus pecados. Englobam quantos? Aleluia. Os irmãos sabem ler melhor do que eu. Eles entendem melhor do que eu. Todos os seus pecados eu jamais me lembrarei. Quem está dizendo isso? Deus.
Deus está dizendo para você hoje, filho, se você crê, o perdão vem sobre a sua vida. E dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Nem quero saber. Porque nem Deus se lembra. Se você crê que Jesus pagou o preço por você na cruz do Calvário. Isso é muita graça. É muita bondade de Deus. Eu só poderia dizer glória a Deus, porque eu jamais poderia fazer isso por mim mesmo. Por isso, se Deus não se lembra, o que você quer lembrar? Então hoje é dia também de esquecer. Você vai esquecer do seu passado, do seu pecado, das suas vergonhas, dos seus vexames, dos seus fracassos, porque nem Ele mesmo se lembra. Mas não é tão impressionante, porque Deus pode se esquecer de alguma coisa. Mas o sangue de Jesus fez Deus se esquecer. Isso é uma coisa muito impressionante, porque Deus não pode se esquecer de nada. Ele é Deus. Tudo está patente aos seus olhos, diz a palavra. Ele pode ver todas as coisas. E Ele registra todas as coisas. Mas, com respeito aos seus pecados, o sangue cobriu, apagou, encerrou. Pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Então hoje é dia de esquecer. Esquecer perdoando. Esquecer também se perdoando. Mas esquecer não só a parte ruim, esquecer a parte boa também. O saudosismo daquele tempo que você converteu, o saudosismo da igreja que você participava, o saudosismo do seu trabalho que você tinha, o saudosismo dessas coisas todas você tem que esquecer hoje. Porque Deus está te preparando para algo novo. Novo. Hoje é tempo de você receber o novo de Deus. Que não é novo. Que na verdade foi lançado sobre nós há 2000 anos atrás. Mas é o novo de Deus. Há 2000 anos atrás o Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário. E toda a novidade de vida vem através desse ato que Jesus realizou na cruz. Não é que Deus está criando uma coisa nova para você ficar curioso. Não, não. O novo de Deus vem em Cristo Jesus sobre você. E o novo de Deus traz bênção sobre você, perdão sobre os seus pecados, restauração na sua casa, restauração na sua família, restauração na sua vida espiritual. Esse é o novo de Deus hoje. Que passa, primeiro, pelo perdão dos seus pecados. Você foi perdoado? Quem crê que foi perdoado? Aleluia. Então só resta para você agora dar o que você recebeu. O que você recebeu? Aleluia, os irmãos estão comigo hoje. Já. Se você recebeu perdão, o que se espera de você? Que você faça o quê? Aleluia. E perdão é igual a esquecer. Está preparado para esquecer hoje? Pastor, mas eu não consigo. Pois é, por isso o Espírito Santo foi dado a você de graça também, por causa da obra da cruz. O Espírito Santo está aqui hoje para te lembrar que é tempo de esquecer. O Espírito Santo está aqui hoje para te lembrar que é tempo de esquecer. E Ele está aqui hoje para te lembrar que os seus pecados já foram esquecidos. E para te lembrar que hoje também é dia de você esquecer dos seus pecados. É muita graça. Poderia ficar aqui mais um tempo. 2 tempos e metade de um tempo. Aleluia. Continuando o texto de Isaías, versículo 19. Projeta por gentileza. O versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Essa palavra aqui, luz, tem a ver com revelação. Não tem como você receber coisas novas da parte do Senhor sem revelação. E revelação aqui tem a ver com você ler a palavra e você entendê-la, compreendê-la na maneira que Deus está querendo falar com você. Para ficar mais claro, alguém já leu um texto da Bíblia e falou, uau, já li isso aqui várias vezes e nunca tinha entendido, mas agora eu estou entendendo. Isso é revelação. Quando a revelação vem no seu coração, ao mesmo tempo vem também o quê? Fé. Fé. Naquele momento que a fé veio,
se aproprie daquela promessa que você recebeu, onde a luz brilhou. Fala. Quando você se apropria, você fala. Continuando. Porventura não percebeis? Isso é uma pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Você não está percebendo que eu estou fazendo coisa nova na sua vida? Você não está percebendo? Sabe, os olhos bons e maus são um problema. Na verdade, os olhos maus. Porque os olhos maus contaminam todas as coisas. Tudo que você vê parece estar ruim. Pode estar vivendo no paraíso, no céu, mas encontra um problema lá. Pode estar vivendo diante de Deus perfeito, num céu perfeito, mas encontra um problema lá. Assinado Satanás. Pode estar vivendo num jardim perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita, mas encontra um problema lá. Assinado Satanás. Adão e Eva junto. Pode estar vivendo numa igreja perfeita, com gente imperfeita, numa família imperfeita, mas se você aprender a ter bons olhos, você só vai ver coisas boas. Entende? Então o Evangelho faz isso conosco. Ele muda a nossa lente de contato, os nossos óculos espirituais. Ele nos leva a enxergar o melhor de Deus na vida daquelas pessoas. Agora, as Escrituras dizem, agora a ninguém conheçamos segundo a carne. Você não deveria conhecer os seus irmãos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o que Deus já fez na vida deles. Talvez você não está vendo fisicamente, ou na realidade natural das coisas. Mas saiba, que se Deus fez algo na vida dele, ele anda em novidade de vida. Ele tem algo novo dentro dele brotando. Daqui a pouco vai vir a luz. Daqui a pouco vai manifestar. E você vai falar, uau, como aquele irmão cresceu. Olha, ele tinha explosões. Agora ele é paciente. Amém, ali. Como aquele irmão prosperou. Parece que ele só andava endividado, quebrado. Mas Deus parece que transformou a vida dele. Ele era tímido, envergonhado, agora ele fala com ousadia. Ensinado Pedro. Apóstolo Pedro falou para 3.000, para milhares de pessoas, na primeira pregação dele. Imagina a sua primeira pregação, como que seria? Na célula. E na célula não pode pregar. Mas imagina, o apóstolo Pedro falou e quase 3.000 nasceram de novo. Esse é o ano que o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida. Vai te levar a pregar para milhares, para muitos. Continuando o texto, não tira não. Pessoal aí da mesa de som, Estevão. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pessoal do louvor, pode subir aqui, por gentileza. Primeira coisa aqui, irmãos, você percebe é que o Senhor, além de estar fazendo coisas novas, Ele vai fazer coisas sobrenaturais também na sua vida. Porque deserto não tem caminho. Eu não sei se você sabe. Deserto, não existe caminho no deserto. Então, se você está me olhando aqui hoje, você está sem direção para o seu ano de 2025. Se você não tem direção na sua vida, você está perdido, sem caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. No seu deserto, Deus colocou o caminho para você. No seu deserto, Deus também vai te dar uma direção. Vai te levar para algo novo que Ele está te chamando. Esse algo novo é chamado Canaã, que representa simbolicamente as promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Que você só pode chegar em Canaã com Josué ou Jesus, que é o caminho. Então, você que está vivendo um deserto na sua vida, hoje é dia de você experimentar do caminho que Deus está colocando diante de você. Mas a outra promessa aqui é rios no ermo. Rios no ermo. Sabe, o ermo aqui aponta para os lugares escuros. Os lugares vazios, distantes da sua vida. Lugares secos, áridos também. Mas a promessa aqui é nesse lugar, no lugar da sua vergonha,
no lugar do seu vexame, no lugar da sua fraqueza, no lugar da sua incapacidade, Deus vai brotar um rio aí. Vai brotar rios, não é um rio não, eu estou sendo equivocado na minha... Rios vão brotar nesse lugar. Lugar de fraqueza e vergonha e vexame, Deus vai enviar rios que vão florescer na sua vida, vão restaurar, renovar, fortificar, transformar e te dar novidade de vida. Então, o lugar da sua vergonha vai ser o lugar da sua glória em Deus. Sabe? O lugar da maldição vai ser o lugar da bênção. O lugar da onde você se envergonhava e fraquejava é o lugar da onde você vai dar testemunho, você vai ajudar outros. Esse é o dia que o Senhor separou para você receber essas promessas para 2025. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de convidar os líderes em treinamento, para vir aqui à frente agora. Quero fazer algo diferente hoje. Líderes de criança. Sabe, pastora. Pode apagar a luz, por gentileza? Quero que você feche seus olhos agora. E se você percebe que você precisa de oração nesse momento, oração porque você não consegue perdoar, você não consegue esquecer, você não consegue deixar, let it go, você não consegue deixar. Se você precisa de oração agora, nós queremos orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente, nesse instante. Nós vamos impor as mãos e orar por você agora. E o Espírito Santo vai te capacitar, nesse momento, a perdoar, a esquecer, a deixar, a se perdoar. Porque se o Senhor te perdoou, quem é você para não se perdoar? Vem aqui à frente de nós, se você quer receber oração. Pode vir aqui, mulher com mulher, homem com homem. Rapidamente. Max, Fernanda, nos ajuda a orar também. Aleluia. Oh Espírito Santo. Os líderes, vamos orar. Pessoas. Oh Espírito Santo de Deus. Nós impomos as mãos agora e liberamos nesse momento, ó Pai, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos ensina a esquecer por meio do perdão. O perdão às pessoas, o perdão a si mesmo. E a entrarmos na promessa que o Senhor já nos deu, que o Senhor já esqueceu dos nossos pecados, o Senhor já esqueceu. Pai, nesse momento eu libero sobre a vida dos meus irmãos a força necessária pela fé em Cristo. A força necessária para liberar perdões. Deixar circunstâncias, deixar a vergonha, a acusação, a condenação de lado e prosseguir para o alvo da soberana vocação que o Senhor tem na vida deles. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer. Oh Espírito, libera a tua potência, libera a tua força. Libera, Espírito. Pura, Espírito Santo. Faz meu coração Pura, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. fazendo todo Obrigado, medo Senhor. desaparecer. Obrigado, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Estenda a sua mão. Som. Estenda a sua mão.
Fala assim comigo. Baixa o som, só um pouco. Repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que hoje o Senhor está me tirando do deserto por um caminho. O Senhor está me tirando desses lugares de vergonha, de vexame, de fraqueza, de decepção, pelo caminho do perdão. Senhor Jesus, hoje eu recebo perdão pelos meus pecados. Hoje eu creio que na cruz o Senhor me salvou, pagando a minha dívida. Por isso hoje eu ando de cabeça em pé, cabeça erguida, na presença do Senhor, por causa do sangue de Jesus. Senhor, eu creio que em 2025 o Senhor me levará a novidade de vida, a coisas novas da parte do Senhor. Eu creio que eu serei restituído de tudo que foi roubado, perdido, desfeito, quebrado. E hoje mesmo, pela fé, eu declaro que o Senhor Jesus fará isso. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus?